Eu sou a Aline, porta-voz do Desabafo Oficial Korea, DOC 406. Oi pessoal, Desabafo, tudo bem? Eu sou a Aline e seja bem-vindo ao DOC, Desabafo Oficial Korea, e seja muito bem-vindo ao nosso vídeo de hoje. Nosso vídeo é sobre o dorama Quando o Telefone Toca. Ele é um dorama da MBC que contou com 12 episódios, já está finalizado, você pode assisti-lo completo na Netflix. Este K-drama ele é baseado em um webtoon que tem estreia recente. Ele começou em 2022 e finalizou em 2023. O dorama vai acompanhar a história então do nosso casal protagonista maravilhoso, o Baek Sa-un, interpretado pelo Won Yoon-sok, e a Hong Hee-ju, interpretada pela Choi So-bin. O Baek Sa-un, ele é porta-voz da presidência, ele é formado em jornalismo, ele é bem famoso na Coreia, é um cara tido como charmoso, bem poderoso e que tem um cargo ali de liderança importante. Ele também vem de uma família muito poderosa e eles têm ali uma aliança com uma outra família, que é, no caso, a família da Hong Hee-ju. A Hong Hee-ju, ela é intérprete de língua de sinais, ela trabalha numa emissora de TV. Tanto a família do Baek Sa-un como a família da Hong Hee-ju é uma família bem, assim, problemática deste casamento do Baek Sa-un com a Hong Hee-ju. Um casamento que a gente percebe logo no começo do dorama que tem um certo mistério de por que aconteceu. Ninguém saber que os dois são casados e eles não poderem deixar as pessoas saberem desse acontecimento. E da relação que os dois têm um com o outro, né? A Hong Hee-ju, ela não fala, a gente tem um mistério também em relação a isso. E ela acaba se comunicando sempre por mensagem escrita ou através da língua de sinais coreana. Só que no primeiro momento, o Baek Sa-un, ele aparece sempre uma pessoa muito séria, que não deixa se levar pelos sentimentos e não deixa os sentimentos aflorarem. E a Hong Hee-ju, ela é sempre retratada como alguém que tá também muito retraída, de não se sentir suficiente, de ter sempre que lidar com as expectativas das outras pessoas e sempre ser subjugada. E a trama realmente tem início a partir do momento que a gente tem esse sequestrador, que é o 406, que vai sequestrar a Hong Hee-ju. Por um mal entendido, o Baek Sa-un vai achar que tudo isso não passa de uma mentira, que era um trote, que estavam ligando pra ele que tinham sequestrado a esposa dele, no caso a Hong Hee-ju, afinal ninguém sabia que a Hong Hee-ju era, né, a esposa dele. E aí ele acaba falando, ok, pode matar, vai. Sabe quando você responde, né, um trote? E ela acaba ouvindo tudo isso, e isso só completa a ideia de que ele não gosta dela, de que ela tá presa num casamento malfadado. E aí ela vai ficar muito magoada e ela se vê numa situação que ela vai ter que escapar daquilo lá por ela mesma, tanto que ela acaba, né, conseguindo realmente escapar e tendo em posse dela o telefone do 406. E é a partir daí que a gente percebe realmente porque o nome do dorama é Quando o Telefone Toca, porque ela vai começar a utilizar esse telefone, o telefone do 406, que só pode ligar pro Baek Sa-un, pra ligar pra ele e começar a fazer algumas ameaças e jogar com ele, porque ela percebe que ela tá presa naquela situação e quer pedir o divórcio, quer sair dessa prisão. Para somar os mistérios, nós temos o Sang-won, que começa a fazer um programa especial para resolver casos na mesma emissora que a Hong Hee-ju trabalha, e aí ele quer resolver um mistério que aconteceu com uma família rica, numa casa ali de veraneio, que depois nunca mais foi habitada, depois de vários acontecimentos estranhos que aconteceram perto de um orfanato. E a partir de agora eu vou falar coisas com spoiler, então se você gosta de spoiler, é claro, continue nesse vídeo, seja muito bem-vindo. Se você já assistiu o dorama inteiro, então pode continuar tranquilamente, porque agora a gente vai comentar alguns pontos e acontecimentos do dorama e, claro, falar sobre aí o último episódio, que eu tenho algumas opiniões. Primeiro eu quero falar sobre a nossa protagonista, a Hong Hee-ju. Ela é intérprete de língua de sinais e por grande parte do dorama, ela se, vamos dizer, recusa a falar com as pessoas a pedido da mãe dela. Porque depois do acidente que acabou fazendo com que a filha do presidente ficasse surda e levasse, supostamente, o irmão da Hong Hee-ju também à morte, apenas a Hong Hee-ju saiu sadia. A mãe disse que isso iria causar grande revolta se apenas a filha dela tivesse sido saudável enquanto a filha do presidente ficou surda. 20 anos se passam sem a Hong Hee-ju falar com nenhuma pessoa, embora ela pudesse falar. E aí por isso que ela aprende também a língua de sinais. E a mãe da Hong Hee-ju queria que ela tivesse um bom casamento.
E o que era um bom casamento para ela? Era se casar com uma pessoa rica. Tanto que a Hong Hee-ju iria se casar com um cara da construtora que não chega a aparecer no dorama, mas que é retratado e todo mundo comenta sobre ele como um cara terrível, um cara que seria ali um casamento muito ruim para Hong Hee-ju. E a mãe não se importava com esse fato. O importante para ela era que a filha se casasse com alguém rico. O motivo deles terem casado ali, então, o próprio Baek Sa-un, que queria, né, sempre gostou da Hong Hee-ju, desde que eles eram pequenos, ele estava sempre atento a ela era um porto seguro para ele. Na perspectiva dela, ele também era um porto seguro ali para Hong Hee-ju, só que nenhum dos dois nunca contou isso, né, um pro outro. Ele, já tendo esse amor pela Hong Hee-ju, ele enviou um exame de DNA para Ina, que era a suposta noiva dele, por ser a filha mais velha daquela família, mostrando que ele não era filho legítimo. Ela decide não se casar e vai para os Estados Unidos, e lá ela consegue fazer um procedimento, e depois quando ela retorna 3 anos depois para Coreia, a Ina já consegue escutar. Baek Sa-un resolve se casar com a Hong Hee-ju. Ele achava que ela não gostava dele, então ele quis se manter afastado, distante, veio com umas ideias lá de que ninguém podia saber que eles eram casados, eles não iam dormir juntos, porque eles nunca namoraram, né? Eles não tinham essa história. E aí ele quis se manter, né, com calma. Poxa, caiu aqui no casamento com ela, já vou deitar na mesma cama, né? Só que ele não chegou e não falou: olha, eu realmente gosto de você, aconteceu as coisas desse jeito, mas eu quero que as coisas deem certo. Ele nunca falou isso. Eu já tô julgando aqui os personagens, eu acho que ele poderia ter vindo e falado essas coisas pra ela, tanto que mais pra frente no dorama ele realmente chega a pensar esse tipo de coisa. Então eu acho que faltou mais isso da parte dele, porque a gente vê várias cenas em que ela realmente tentou, né? Ela fazia o almoço, fazia a janta, ficava horas esperando ele. Embora ele tenha dito também no dorama várias vezes, voltar pra casa e encontrar a Hong Hee-ju era o que tornava o dia dele feliz, mas ele não pensou em nenhum momento como que tava sendo as coisas para ela, tanto que precisamos ali de um sequestrador e um telefone para que ela, usando ali a identidade de 406, conseguisse falar tudo que estava entalado ali na garganta dela. A verdade por trás da história do Baek Sa-un é que, na verdade, ele não era o verdadeiro Baek Sa-un. Ele foi adotado, vamos dizer assim, porque o verdadeiro Baek Sa-un, ele era um psicopata, ele adorava matar. Então, quando ele era ainda criança e ia para aquela casa de veraneio perto de um orfanato, o Baek Sa-un verdadeiro, ele matava as crianças que moravam no orfanato. Então o avô da família resolveu matar o verdadeiro Baek Sa-un e aí pegar uma outra criança para substituir. Ele não tinha sido pego assim no orfanato simplesmente como uma criança qualquer para substituir o verdadeiro Baek Sa-un. Na verdade, ele era filho do avô, que é o pai do suposto pai adotivo dele, entendeu? Então ele seria, vamos dizer assim, irmão do pai dele. A gente só descobre que na verdade foi a mãe do Baek Sa-un que matou o avô justamente por uma câmera escondida no anel. Na verdade, o verdadeiro Baek Sa-un, o nosso psicopata muito doido, ele estava contando com a ajuda de um segundo sequestrador. E aí a gente, né, tinha algumas suposições, embora a narrativa tendesse mais pro lado do cara que tava fazendo o programa na TV junto com a jornalista lá, gente boa, que eu nunca suspeitei dele. Eu suspeitei desde o princípio do secretário ali que tava sempre trabalhando junto com o Baek Sa-un, tanto foi que era ele mesmo eu vou falar entre aspas vilão, porque ele não era lá o vilão, né? Ele tava ajudando o verdadeiro Baek Sa-un sem saber que o verdadeiro Baek Sa-un era o verdadeiro Baek Sa-un e achando que o nosso Baek Sa-un maravilhoso, marido da Hee-ju, era o verdadeiro Baek Sa-un que tinha matado as crianças do orfanato e acabou matando o irmão gêmeo dele, né, do nosso secretário fofo. Ele tava querendo uma vingança de um psicopata assassino, ele só confundiu as pessoas. Mas até o Baek Sa-un perdoou ele, quem somos nós pra não perdoar? Há uma grande quebra e decepção pro nosso Baek Sa-un, que confiava muito nele, e ele sempre disse que ele tinha muita dificuldade de confiar nas pessoas, tanto que ele podia ter confiado no outro carinha que trabalhava com ele, que era super gente boa, admirava e idolatrava, salve muito ele. É a própria Ina, minha irmã da Hong Hee-ju, que também não tentou separar o casal, ou não tentou prejudicar a pobre da Hee-ju. E claro que ela se sentia muito culpada, porque ela sabia que a Hee-ju podia falar. Ela também acabou ajudando a Hong Hee-ju a descobrir coisas do passado e toda dessa trama familiar que ela não teria descoberto sozinha, né? Um dos momentos, inclusive, que eu achei mais legal do final do dorama foi quando a mãe do Baek Sa-un, ela é presa. Eu não entendia o discurso dela de querer se vingar do nosso Baek Sa-un. É porque o que ele fez?
Se ela já sabia que ele era o filho do avô, gente, que culpa o nosso Baek-Sang-un tinha? Se o filho dela era um psicopata doido, que a família dela resolveu matar e jogar no rio e não sei o que, não deu nada certo e ela se sentiu culpada, o que o Baek-Sang-un tinha a ver com isso? Nada. Aí no final ela queria raptar Hee-ju pra fazer o Baek-Sang-un sofrer tanto quanto ela sofreu. Amiga, você tá distorcendo a realidade. O Baek-Sang-un verdadeiro vai lá e fala alguma coisa no ouvidinho do Baek-Sang-un, marido da Hong Hee-ju. O Baek-Sang-un, marido da Hong Hee-ju, vira com aquele olhar de, meu Deus, um olhar que você pensa, que veio agora? De um dia pro outro, com poucas horas, veio tudo quanto é tipo de teoria. Ai, que os dois são irmãos. Eu acho que era muito em cima da hora pro dorama vir com mais uma... Esse daí é um plot que, né, não vou dar spoiler de outros doramas, mas é um plot que já aconteceu em outros doramas e que exige um tempo a mais ali pra ser trabalhado. Mas aí chegou o último episódio 12, e aí eu acho que estavam sem dinheiro pra pagar os roteiristas. Que, gente, o Baek-Sang-un sumiu. Você pensa, cara, pra ele fugir, desaparecer por 6 meses, largando a Hong Hee-ju, que é a vida dele. Embora ele tivesse falado lá assim, Ai, se eu desaparecer, você me espera. mas não era nesse sentido, né? Desaparecer ele por ele mesmo, vou pegar minha mala e vou embora. Gente, isso aí não conta, era se no caso ele tivesse sido raptado, né, alguma coisa do tipo. A única coisa pra mim que fez com que essa grande narrativa de os dois estavam sempre juntos e a partir do momento que se entenderam, nada poderia abalar ali o nosso casal, foi o fato do último episódio, que pra mim o último episódio não fez sentido. E aí fica Hong Hee-ju esperando o tal do Baek-Sang-un, sem saber pra onde ele pode ter ido, até que começa a chegar pra ela, né, algumas pistas que, queira ou não queira, foram enviadas pelo próprio Baek-Sang-un. A ligação foi ele que fez, então é óbvio que ela poderia pesquisar de onde veio essa ligação. E também a doação que ele fez de 2 milhões de won para construir uma escola nessa mesma cidade foi feita em nome dela. Então, para quem queria os agradecimentos e tudo mais das coisas, para ela. Não faz sentido para um dorama que foi tão bem construído, tão bem amarradinho, com uma narrativa tão legal, do 406, e queira ou não queira, a história estava redondinha construída ali. Para daí no último episódio, que a gente podia, né, gente, podia ter desenvolvido tanta coisa ali no meio disso. A gente podia ter visto como ficou a reportagem final do Sang-woo, visto mais o casal secundário que no final anuncia que tá namorando, que vai casar, né? Nem que tá namorando. Pra do nada a gente fazer uma escolha muito louca de fazer o Baek-Sang-un sumir por 6 meses sem dar explicação, de fazer a Hee-ju ir atrás dele, que ela disfarçada na floresta com aquele véuzinho na cabeça. O Sang-woo virou o quê? Guerrilheiro? Foi o pai dele que resolveu matar o irmão da Hee-ju. Coisa que a Hee-ju já sabia, ele sabia que a Hee-ju sabia. E aí do nada ele fala, não posso viver com isso, vai embora, sabe? E aí depois que ele volta pra Coreia é que a gente tem as coisas voltando a fazer sentido. Mas daí já tinha passado metade do episódio. Os dois se casam novamente, planejam ter filhos. E aí a gente tem, claro, o nosso final feliz que a gente queria muito. Que o próprio Baek-Sang-un no último episódio ali, no finalzinho, ele retorna e fala assim, eu gostava tanto quanto você era 406, que você era atrevida, era ousada, não se calava. E que então, essa questão de quando o telefone toca, dele ficar esperando essa ligação, essa relação que os dois construíram por meio, né, desse telefone, de poder falar o que sente, é algo que retorna ali no final do último episódio do dorama, que eu achei também que é um ponto bem interessante. Então, até o nosso próximo vídeo.